servimos o nosso Deus vivo, que na sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, Ele supre as nossas necessidades. Esse é o estudo de número 1293, aqui do nosso canal Jabal que Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas será que nós temos conseguido confiar plenamente no cuidado e na bondade do nosso Deus para conosco? Vamos ao nosso tema, confiando plenamente no Senhor da provisão. Nosso texto base está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, que diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus é Deus provedor, nosso Jeová Jireh, que é um dos nomes do nosso Deus. Quando Deus colocou Abraão à prova, pedindo a ele em sacrifício o filho Isaque, Abraão, em obediência, foi. E ele foi confiante plenamente de que Deus agiria. E caso fosse necessário, ressuscitaria a Isaque. Sabe por quê? Porque Abraão, ele confiava plenamente no poder, na bondade e na graça do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 18 e verso 19 diz: ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Será que a nossa fé é plena no nosso Senhor, que diante das adversidades nós conseguimos confiar que Ele proverá? Porque o nosso Deus proveu um carneiro para ser oferecido em sacrifício no lugar de Isaque. E o local onde estava o altar para o sacrifício recebeu o nome de O Senhor Proverá. Vamos ver? Gênesis capítulo 22, verso 13 e verso 14 diz: em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Em outras versões falam Jeová Jireh. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, donde se diz até o dia de hoje: no monte da provisão, no monte do Senhor se proverá. Deus foi provedor para Abraão. Quando Abraão ia sacrificar a Isaque, Deus enviou um anjo falando para Abraão não fazer, porque Abraão passou na prova de Deus. E Deus, ele foi provedor do povo de Israel lá no deserto. Vamos conferir Neemias capítulo 9, verso 15, verso 21, que diz: durante aquele período de fome lhes enviaste maná, ou seja, o pão do céu, e na sede tu mesmo lhes tiraste água da rocha, orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que sob juramento havia prometido dar-lhes como herança. Durante 40 anos o sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Deus tirou o povo israelita da escravidão do Egito. O povo foi conduzido no deserto de dia com a nuvem que os protegia do calor forte, e de noite a coluna de fogo iluminando o caminho para eles e os aquecendo do frio. Deus deu ordenanças justas, Deus deu leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. A Bíblia diz isso, como a Bíblia nos ensina, não é verdade? E Deus proveu
todas as necessidades do povo. Deus proveu água, alimento, nada faltou a eles, até das vestes e calçados, eles foram supridos em todo o tempo. Deus mostrou o cuidado com eles, as vestes e os calçados deles não envelheceram. Sabe por quê? Devido à grande compaixão do nosso Deus. Podemos citar José. José desfrutou do cuidado, da provisão de Deus em todo o tempo. Vamos conferir quando ele foi lançado na cova pelos irmãos e vendido por eles aos ismaelitas, e ele foi levado ao Egito como escravo. Gênesis capítulo 39, verso 1 e verso 2 diz: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Os irmãos de José poderiam ter abandonado ele lá na cova, e antes de seu irmão mais velho, Rúben, tentar resgatá-lo, poderia ele ter sofrido algum dano, mas o nosso Deus é maravilhoso. E no desejo egoísta daqueles irmãos em se livrar dele, venderam ele aos ismaelitas, e lá no Egito ele foi comprado por Potifar, foi morar na casa de Potifar, e o Deus Todo-Poderoso, Deus provedor, estava provendo tudo. O que fazia José tinha êxito. Ele não foi um simples escravo. E diante da provação, da tentação da mulher de Potifar, pois ela ficou obcecada por José, mas ele não negou a Deus, não deixou de temer a Deus, não pecou. E mesmo injustamente sendo levado prisioneiro devido à acusação daquela mentirosa, lá no cárcere, o Senhor provia para José. Gênesis 39, verso 20 e verso 21 diz: o Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Assim, ele ficou na prisão, contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Deus assistiu a José, ou seja, Deus o observou, esteve presente, acompanhou. O Senhor estava com José, abençoando-o, e olha, ele ficou responsável por todos que estavam na prisão, por tudo que sucedia na prisão. Era na responsabilidade de José lá na prisão. José não foi um simples preso. Olha que Deus provedor que José serviu. E Deus proveu também o livramento, o escape, a honra para José. José saiu da prisão, mas não como um prisioneiro. Ele saiu da prisão como o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. Gênesis capítulo 41, verso 40 e verso 41 mostra, olha a fala de Faraó: tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Nosso Deus proveu honra para José, além da sua gloriosa presença na vida dele. Ele foi honrado, ele foi exaltado e foi reconhecido por todo o Egito. Tem outra coisa muito importante, muitas vezes nós ignoramos. Sabe o que é? Deus proveu uma mente equilibrada para José. Ele não guardou mágoas dos seus irmãos e nem daqueles que se levantaram contra ele. Em Gênesis capítulo 50, verso 20 e verso 21 diz: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de vossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei,
bem como a vossos filhos, e assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. Realmente, que palavras carinhosas José falou a seus irmãos, porque Deus proveu equilíbrio mental e emocional para ele, porque após a morte de Jacó, os irmãos de José tiveram medo, acharam que José se vingaria deles, mas José os tranquilizou. José reconheceu que a vingança pertence ao nosso Deus e José os tratou com bondade. Podemos nos lembrar da provisão de Deus a um profeta. Vamos nos lembrar de Elias, quando Deus manda corvos para alimentá-los. Corvos foram usados por Deus para levar alimento a ele lá no ribeiro de Querite. 1 Reis, capítulo 17, verso 4 e verso 6 diz: beberás do ribeiro, olha a promessa de Deus. E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede na água do ribeiro. Elias profetizou para o rei Acabe, aquele rei idólatra, esposo de Jezabel, que não choveria, nem orvalho cairia sobre a terra durante 3 anos e meio, pois o povo tinha se afastado de Deus, estavam vivendo na idolatria. E após Elias profetizar, Deus o orientou para fugir, para ficar lá no ribeiro de Querite. E é interessante que Deus ainda falou: Acabe vai mandar matá-lo, mas ele deveria temer a Deus, não Acabe, porque o Deus é o Deus da provisão. O Deus da provisão entraria com providências nas necessidades dele, e realmente assim aconteceu. Mas devido à seca, até o ribeiro de Querite secou. Mas o nosso Deus, o Deus da provisão, já tinha providenciado uma viúva lá em Sarepta para alimentá-lo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele ensina que tudo está sujeito a ele, tanto animais como seres humanos. Vamos nos lembrar da provisão de Deus ao apóstolo Paulo, lembrando do Novo Testamento? Deus usou os irmãos da Macedônia para suprir as necessidades dele. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 9, diz assim: mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Paulo, ele tinha uma vida dedicada ao Evangelho. Ele estava explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Ele falava de Jesus. Ele falava da salvação, que é somente em Cristo Jesus. Paulo não era um cara folgado. Ele não era preguiçoso, ele não queria ser pesado aos irmãos, ele sabia construir tendas e algumas vezes era necessário fazer para não ser pesado aos irmãos. Esses irmãos supriram as necessidades de Paulo, foram principalmente os irmãos de Filipos, e dessa vez Deus usou os irmãos da Macedônia e da Acaia para suprir as necessidades, sabe de quem? Dos irmãos que estavam em Jerusalém. Romanos capítulo 15, verso 26 diz: porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Deus usou os irmãos da região da Grécia para mandar socorro aos irmãos de Jerusalém. Eles estavam passando por dificuldade, e isso foi motivo de alegria, de demonstração da solidariedade deles. O nosso Deus é poderoso, ele usa pessoas para suprir as necessidades financeiras também. E Paulo nos ensina que tudo ele podia no Senhor que o fortalecia, capacitava e sustentava em todas as situações, quer situações de abundância, mas também quer situações de escassez. Muitos se desesperam diante de dificuldades, diante de escassez, mas nós podemos aprender através da palavra do nosso Senhor, que Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades. Nós precisamos aprender a confiar plenamente no nosso Deus provedor. Mateus capítulo 6, verso 8 e 32 diz: portanto,
não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Estás preocupado por quê? Estás angustiado porque o nosso Senhor Jesus ensina que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é Deus provedor, não precisa se desesperar. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas, devemos ter no nosso coração a paz. Por quê? Porque até os fios do nosso cabelo, os cabelos que estão na nossa cabeça, o Senhor conhece todas as coisas, e no tempo determinado o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Vou começar a concluir. Eu vou concluir esse estudo trazendo à nossa memória que o nosso Senhor, Ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele supre as nossas necessidades, como Ele supriu as necessidades dos irmãos, as necessidades dos servos dEle, conforme nos ensina o nosso texto base. Vamos relembrar. Vamos reler Filipenses capítulo 4, verso 19. Mas o meu Deus, o teu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nosso Deus supriu até a nossa salvação. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Quanto mais nossas necessidades essenciais para vivermos, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e que nós possamos aprender a confiar plenamente no nosso Jeová Jireh. Não desanime, não se desespere, não se angustie, porque o Senhor suprirá todas as vossas necessidades. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou caso você tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.